Bom dia, meus queridos. Muito bom estar de volta à casa do Senhor para ouvir da sua palavra. Talvez os irmãos estão estranhando, eu tirei depois, acho que de meses, a barba. Então, a cara mais redonda aqui. Mas meu filho riu bastante e deu gargalhadas. Começou a dar gargalhadas ali, eu achei lindo. Então, eu vou ficar sempre assim para ele. Meus queridos, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, mas antes da gente abrir as nossas Bíblias, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Até onde vai o seu limite? Nossa, Tiago, que pergunta. Em meio às crises, qual é o seu limite? Quando tribulações vêm sobre a sua vida, até onde você consegue permanecer constante no Senhor? Quando as dificuldades, quando os momentos de privações acercam, como tem acercado o nosso país, qual é o nosso limite? Ou, melhor dizendo, aonde nós muitas vezes tropeçamos e passamos a deixar a ansiedade tomar o nosso coração, e depois da ansiedade, uma murmuração passa a fazer parte da nossa vida, somado a uma autocomiseração, e muitas vezes somos tentados, ou na verdade, tentamos a Deus com os nossos atos. Meus queridos, eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos, temos algum limite diante desse status, dessa esfera, e várias vezes nós tentamos a Deus com as nossas ações. Hoje eu quero meditar com os irmãos numa passagem que mostra como o coração humano rapidamente se esquece de Deus, da sua provisão, mas como nós temos um Deus misericordioso. Nós lemos na liturgia a respeito da grande misericórdia de Deus. E a minha pergunta é, será que como cristãos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós compreendemos que tamanha misericórdia é essa do nosso Deus? E como o nosso coração é diante desse Deus? Vamos abrir as nossas Bíblias, meus queridos, em Êxodo capítulo 17. Dos versículos 1 ao versículo 7. Alguns irmãos têm acompanhado conosco em algumas quintas-feiras. Desde o ano passado temos estudado o livro de Êxodo. Em alguns momentos especiais de sermões, na verdade, passagens que são próprias para toda a igreja, nós trazemos aqui, e essa passagem ela é muito propícia aos nossos corações. Sempre temos estudado como uma forma de estudo, mas desta vez eu preparei um sermão baseado nesses 7 primeiros versículos. Êxodo capítulo 17, versículos 1 a 7. Acompanhem comigo a leitura. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo algum dos anciãos de Israel. Leva contigo à mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá em Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Vamos mais uma vez orar. Senhor, Tu bem sabes qual é a nossa constituição, sabe que somos pó, mas ao mesmo tempo fomos alvos da Tua graça, da Tua misericórdia infinita. E cremos, ó Deus, do fundo do nosso coração, que já não estamos sós. O Teu Santo Espírito habita dentro de nós.
E só o seu Espírito, ó Deus, por intermédio da tua palavra, as duas coisas conjuntas, é quem pode nos mover. Só o Senhor fala aos nossos corações. Só o Senhor mostra quem nós somos. Mas só o Senhor, e somente Tu, ó Deus, é quem pode nos transformar. Ó Deus, que essa mensagem possa falar profundamente aos nossos corações. E ó Deus, que venhamos a ser um povo digno do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se nós olharmos para o livro de Êxodo, como eu tenho conversado com os irmãos aqui nas quintas-feiras, o grande tema do livro de Êxodo é: tudo o que é feito é para a glória de Deus. A glória de Deus é manifestada através dos feitos de Deus. Deus é um Deus que controla a história. Deus é um Deus libertador, um Deus provedor, um Deus que cuida do seu povo. Um Deus que sustentou o povo hebreu durante 400 anos no Egito. Levantou um libertador, um mediador, Moisés, que com mão forte, apesar da sua fraqueza, como homem, conduziu o povo ali pelo deserto, retirando do Egito. E os feitos de Deus foram notórios. O juízo de Deus se mostrou ao Egito, bem como um Deus que liberta, conduzindo o seu povo. O Deus que se apresenta em Êxodo é um Deus pessoal. É um Deus de juízo, mas um Deus de bênção. Um Deus que infere juízo sobre os seus inimigos, mas liberta o seu povo, transforma o seu povo. É um Deus que fala. É um Deus que fala qual é o seu nome ao seu povo, que dá identidade ao seu povo. Até aqui, meus queridos, nós vemos um Deus que exterminou os egípcios naquele mar, que libertou o povo do cativeiro. E nós compreendemos que a nossa vida como crentes no Senhor Jesus Cristo, já éramos escravos do pecado, como o povo era no Egito, e fomos libertos porque o valente foi vencido, e não há mais um valente com as suas forças, tal como o Faraó. Agora estamos indo rumo à terra prometida. Nós aqui estamos como no deserto, o povo de Deus no deserto. E capítulos anteriores nós vemos a provisão desse Deus diante do deserto, que durante os 40 anos, todos os dias, sobre a cabeça do povo, Deus mandava o alimento. Na verdade, mandava o maná, que era feito de mel. Na verdade, tinha gosto de bolos de mel, que apontavam para a terra de leite e mel. A provisão diária de Deus. Esse povo viu Deus libertando milhões e milhões de pessoas do cativeiro babilônico. Viram o mar se abrindo. Viram constantemente, durante toda a sua vida, o maná caindo do céu. Mas mesmo assim, era um povo que se esquecia rapidamente de Deus. Se nós voltarmos os nossos olhos para os primeiros versículos, é interessante notar uma coisa fantástica. Versículo 1 diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. Nós sabemos, meus queridos, que a presença real do Senhor se fazia através, claro, do seu servo Moisés, posteriormente através do tabernáculo, mas sobre a cabeça deles havia uma nuvem, que era fogo à noite e nuvem na parte da manhã. Essa mesma nuvem que se colocou no meio dos egípcios, protegendo esse povo na travessia do mar, enquanto era luz para o povo hebreu, era trevas para os egípcios. Essa mesma nuvem guiava o povo, como nós vemos nos capítulos posteriores, guiava o povo por todo o caminho. Moisés estava ali, mas quem guiava o povo era o Senhor. O anjo do Senhor estava com eles. E é interessante notar que eles saem de uma região desértica, aonde receberam o maná, aonde tinham a provisão do Senhor, e agora foram para uma região sem água. Mais uma região sem água. E no capítulo 16 nós vemos que eles foram alimentados com maná, com carne, vendo a provisão do Senhor, mas novamente se esqueceram de Deus. Olha o versículo 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber.
Meus queridos, apesar de todos os favores, o povo novamente começa a desafiar a pessoa de Moisés por causa da sua incredulidade. É interessante que através de uma reclamação pequena, eles passam a cada vez mais a se inflamar. E essa palavra aqui no início do capítulo 2 é o mais alto grau de inflamação que um homem pode ter. E é interessante, como eu disse a vocês, meus queridos, quando nós estamos sobre privações, passamos a ficar ansiosos. E a ansiedade vai levar à murmuração, que leva à autocomiseração, ou seja, eu aponto a todo mundo o problema, menos a mim. E eu passo a tentar a Deus. E é interessante notar que Deus leva o povo, não que Deus testa o povo, mas Deus prova o coração do seu povo, porque Ele deixa o povo a seu próprio coração para que o povo mostre quem Ele é. Na verdade, meus queridos, Deus, quando conduz o povo no deserto, todas as privações do deserto são para mostrar o coração do seu povo. E aqui eu faço uma parada aplicando a nós, meus queridos. Deus nos tem conduzido diariamente, a sua presença está diariamente sobre nós, a sua provisão. Mas nós estamos no deserto. Não estamos na nossa morada celestial, mas o deserto prova os nossos corações. As privações, as lutas, provam como nós somos e como rapidamente nós esquecemos de Deus. E Deus estava mostrando isso para o seu povo. Só que nesse instante, meus queridos, o seu povo não tem consciência do seu pecado. Tanto que eles se voltam contra Moisés. O povo contende contra Deus e se volta contra Moisés e claramente contra o próprio Deus. E é interessante, meus queridos, que Moisés era um homem que guiava o povo com mansidão, como um noivo que se preparou apesar da sua relutância. Nós vemos isso lá no início. E depois agora um homem firme, quando está diante do mar, nos capítulos anteriores, antes de Deus abrir o mar, é um homem que agora está centrado no que Deus faz. Esperem, vocês verão o que acontecerá. É um Moisés agora que se achega a Deus, um Moisés, digamos, maduro, na dependência do Senhor. Mas em contrapartida, o povo, cada vez mais que anda pelo deserto, sendo guiado por Deus, parece que cada vez mais se esquece de Deus. E eles se voltam agora contra Moisés, contra o intermediador dele, e descontam toda a sua raiva diante dele, dizendo de uma forma até imperativa: dá-nos água para beber. Dá-nos água para beber. Meus queridos, é muito interessante a gente notar. Até aqui, meus queridos, eles não fizeram esforço algum para obter o que eles ganharam até então. E olha essa forma de ordenar a Deus que dê algo. Dá-nos água, Moisés, você tem que nos dar água. Que papel eles se colocam aqui, meus queridos? Se a gente analisar bem esse texto, eles se colocam aqui como juiz da ocasião. Vamos entender isso. Eles colocam Deus e Moisés como culpados por aquele momento de privação. E eu quero trazer aos nossos dias, não é isso hoje que algumas igrejas têm pregado, que você tem que determinar a Deus, que Deus tem que obedecer aquilo que você ordena e pré-ordena? Porque Deus não pode lhe dar privações. Privações não faz parte do povo de Deus. É o mesmo conceito. O homem não mudou. O homem está aqui, meus queridos, colocando Deus e Moisés como culpados por aquela ocasião que eles estavam. É como se eles dissessem: Deus não ordena a vida sobre nós, Ele não sabe o que faz. O que eles estão fazendo aqui, meus queridos? Invertendo os papéis. E mais uma vez aqui Deus mostra como facilmente nós invertemos os papéis. Olhe para a sua vida hoje. Como é fácil nós culparmos a Deus por qualquer privação que nos vem. Como é fácil nós culparmos o semelhante à nossa volta pelos problemas. Nós vivemos numa comunidade, é muito fácil nós olharmos para o nosso irmão e falarmos: a culpa está nele, ou nele, ou nele, mas nunca em nós. Nós somos assim, e Deus revela o coração do seu homem. É interessante, do homem.
Mas é interessante a fala posterior, versículo 2 ainda. Respondeu Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? É interessante, um líder tentando trazer a racionalidade àquele povo. Meus queridos, por que vocês contentem comigo? Acaso eu posso prover água para vocês? E é interessante, porque o povo volta para Moisés e diz: me dá água. Pronto, você se vira, me dá água. E Moisés: o que eu posso fazer? Quem sou eu? E depois ele vai falar a razão do coração deles. Meus queridos, vocês estão tentando a Deus. Mas qual é a postura do povo? Tendo aí o povo sede de água, versículo 3, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Por outro lado, eles estão dizendo: era melhor estar lá no Egito. Como a minha vida era boa antes de conhecer a Deus, como tudo era melhor. Isso é loucura. Eles eram escravos. Eles eram escravos, estavam morrendo por causa do jugo de Faraó, que nem um dia dava para eles nem para adorar a Deus. Mas essa mesma fala, meus queridos, capítulo anterior foi a mesma coisa. Eles disseram que era melhor lá no Egito, e é assim o nosso coração. Nós esquecemos de toda a provisão de Deus e achamos que o nosso coração está melhor longe de Deus, vivendo como os ímpios vivem. Acaso eles têm sobre si algum jugo? Que vida mansa eles têm. Nós somos tentados a agir assim. E é interessante notar a fala de Moisés, no capítulo 4. Então clamou Moisés ao Senhor, ele foi buscar o Senhor. Aqui é a postura de um líder, em meio aos problemas. Ele não ficou contendendo com o povo, ele foi ao seu Deus. Mas ele foi com o coração partido, e imagino aqui como um noivo decepcionado com a sua noiva. E este aqui era o coração de Moisés. Um homem que se dedicou ao povo, e agora o povo se volta contra ele como se querendo um divórcio. A culpa é sua, Moisés. A culpa é de Deus. Eu quero voltar para o Egito. Isso é um divórcio. É quebra de uma aliança. E por 10 vezes eles fizeram isso. Por 10 vezes Moisés teve que aguentar isso. E Deus foi muito misericordioso e paciente com o povo. Mas é interessante notar que a fala de Moisés é: Senhor, que farei com esse povo? Só resta apedrejar-me. Eles se colocaram tanto como juiz, que chegaram ao ponto de querer matar a Moisés, de pegarem pedras para matar a Moisés. Esse aqui é o nosso primeiro cenário. Mas eu gostaria que você notasse o jogo de palavras aqui agora, que talvez eu, por muitas vezes, passei desapercebido sobre esse texto. Eu só lembro do milagre. Mas aqui, meus queridos, há uma coisa tão profunda e maravilhosa que Deus nos ensina. A pedra, agora, se torna juízo do povo. O povo rebelde se colocando como juiz diante de Deus e diante de Moisés. E o representante de Deus agora vai sofrer o juízo através do apedrejamento. Mas agora as coisas se invertem. Aquele que queria ser apedrejado clama ao Senhor. Clama ao Senhor porque só tem o Senhor para livrar. E qual é a resposta de Deus? Meus queridos, em vez de Deus exterminar o povo, Ele vai mostrar a sua misericórdia. Por isso que nós lemos a respeito da misericórdia de Deus. E preste atenção no que aponta essa misericórdia divina. Olha o versículo 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo. Ou seja, não fica contendendo com eles, passa diante deles. Toma a sua frente, toma a sua posição, a posição que eu lhe coloquei. Chama os anciãos, chama aqueles que temem ao Senhor para estar ao seu lado. Mesmo em meio à oposição, se coloque à frente. Mas tome algumas posturas. Quais são? Leva contigo à mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eu passei tantas vezes por esse texto e não entendia. Êxodo capítulo 4, meus queridos, volte um pouquinho a sua palavra, a sua Bíblia. O que é esse bordão? O bordão em si não é nada, é um bordão. Mas o que representa esse bordão, meus queridos? Para entendermos.
capítulo 4, versículos 1 a 3. Quando Deus está conversando com Moisés, chamando ele para o seu ministério, para libertar o povo. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu: um bordão, um instrumento normal no deserto de quem caminhava no deserto e conduzia as ovelhas. Então disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Bom, Deus usou o bordão para efetuar um milagre, para posteriormente apresentar esse milagre diante do povo. E diante do próprio faraó, e esse mesmo bordão, transformado em serpente, engoliu as demais serpentes. Todos os irmãos se lembram. Mas esse bordão serviu para alguma coisa a mais. Capítulo 7, dos versículos 19 e 20. 7, 19 e 20. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os seus canais, sobre suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do Egito se tornou em sangue. Acontece depois no Mar Vermelho, quando ele levanta o seu bordão, o mar se abre e depois ele se fecha sobre os egípcios. O bordão em si não é nada, é um pedaço de pau para conduzir as ovelhas. Mas Deus usa como um símbolo de juízo nas mãos do seu intermediador, do seu mediador. O bordão se torna o símbolo do juízo de Deus sobre o povo egípcio. E agora Deus diz: pega o bordão, passa à frente desse povo. Olha o que ele vai falar agora. Entenda a misericórdia de Deus. Versículo 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. O povo queria se colocar como juiz, e se colocou como juiz diante de Moisés. Moisés clama por libertação. E quando ele clama por libertação, Deus o conduz. Você vai ali à rocha, e eu estarei sobre a rocha. E o bordão de juízo virá sobre quem? Sobre a rocha. Vamos entender isso? 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 5. Sim. O reverendo me ajudou aqui. O bordão é a vara também, entendam? O bordão é a vara. Eu esqueci de explicar. O bordão, que está no capítulo 4 e capítulo 7, é também a vara. Então, ambos são a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 10, os versículos 1 a 5. Paulo, antes de vocês lerem, Paulo está escrevendo aqui a homens que se julgam mais fortes no contexto de Coríntios, por conhecerem a Deus. E por se julgarem fortes, esses homens se envolviam em atos, dizendo-se libertos, ou seja, tendo uma liberdade cristã, mas em atos que tentavam a Deus, que tentavam ao próximo. Isso é muito interessante notar. Esse é o contexto de Paulo aos Coríntios, escrevendo a homens que tentam a Deus por causa das suas condutas, achando que tem em si uma liberdade para fazer o que quiserem. E o que Paulo diz a eles? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia,
e a pedra era Cristo. Ó, versículo 5: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Naquele ato, Deus está apontando para o que Cristo haveria de fazer por nós. Eu e você somos aquele povo no deserto que tem a provisão diária dele, o sustento diário dele. Mas nós, com as nossas bocas e com os nossos atos, por causa da nossa incredulidade, nós tentamos a Deus. E o que Deus fez por nós não nos consumiu agora, mas Ele enviou o seu Filho, a rocha, e o seu juízo veio sobre ele. E é interessante notar, meus queridos, que da rocha saiu o quê? Água. E a água, meus queridos, ela se tornou também um juízo, porque, olha que interessante, alguns que beberam dessa água saciaram o quê? A sua sede física, o seu anseio pelas coisas deste mundo, mas como diz Coríntios, morreram por causa da incredulidade. Então aquele ato, meus queridos, que foi mostrado no Velho Testamento e aplicado em Cristo Jesus, é um ato que é cheiro de vida para aqueles que creem, mas cheiro de morte para aqueles que não creem, que vivem as suas vidas neste mundo. Mas para nós, meus queridos, aqui é muito interessante notar que Paulo ele diz que alguns vieram a crer. E o texto que nós lemos é muito interessante, porque ali não foi Moisés quem proveu a água, foi o próprio Deus quem deu essa água. E Moisés assim o fez na presença dos anciãos, e chamou-se aquele lugar Massá e Meribá. Que misericórdia do Senhor. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, meus queridos, principalmente para Êxodo, nós vemos como nós somos. Quantas vezes esquecemos de Deus nessa nossa caminhada, sendo que Ele está nos levando para a terra prometida, mas ao mesmo tempo Ele quer mostrar como é o nosso coração. Eu vou parar por aqui, porque na próxima oportunidade de estudo, agora nós vamos ver que Deus agora vai mostrar a sua misericórdia, a sua proteção de uma outra maneira. Só que agora, o povo não só recebe, ele tem que começar a agir. Deus vai mudar novamente a circunstância. E mais um momento de tribulação repentina vai cair sobre o povo. Mas Deus vai se mostrar como protetor, um Deus misericordioso, salvando o seu povo. Isso nós teremos oportunidade em outro estudo, mas eu quero concluir com os irmãos, deixando alguns pontos para pensarmos, meus queridos. Deus nos provê de tantas coisas. E a sua palavra diz claramente para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade vai levar-nos a tentar a Deus. A palavra de Deus diz para que nós não venhamos a depositar o nosso coração neste mundo, nas riquezas desse mundo, mas naquilo que nos está prometido no alto. Facilmente nós podemos cair nessa tentação, a ponto de dizer, Deus faça, ou por que o Senhor me trouxe aqui? Mas nós temos que lembrar, nesse texto, qual é o caráter do Senhor, de grande misericórdia, de grande amor para conosco, que nos salvou, que enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Nós não somos mais alvos do juízo divino, meus queridos. Se Deus te chamar hoje, te chamar os seus filhos, seu esposo, a sua esposa hoje, se vocês creem verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, vocês não estarão sob o juízo divino, porque o juízo foi levado sobre o Senhor, veio sobre o Senhor, e Ele pagou completamente, sanou todas as nossas dívidas, por amor. Nós vemos um Deus, por isso que eu gosto de conversar com algumas pessoas, como foi nessa sexta-feira, que falam que o Deus do Velho Testamento é um Deus irado, é um Deus de oposição. Olha um Deus de misericórdia se mostrando. Esse mesmo Deus está aqui hoje, meus queridos, conduzindo as nossas vidas. E nós o veremos aquele que nos libertou, face a face, e estaremos com Ele por toda a eternidade.
Que lembremos disso todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Pai, nos achegamos diante do Senhor e queremos, em primeiro lugar, ó Deus, pedir perdão. Porque na nossa caminhada nós esquecemos facilmente de tantas bênçãos e misericórdias que temos recebido do Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, a arrogância do nosso coração. Perdoe-nos, ó Deus, porque facilmente nos levantamos contra o Senhor e contra todos aqueles que o Senhor tem colocado em nossas vidas para caminharmos junto em direção à terra prometida. Pai, transforme nosso coração. Abra os nossos olhos, ó Pai, para essa realidade, tal como o Senhor abriu de alguns ali, que não só beberam daquela água física, mas compreenderam quem era o Senhor. Tal como Paulo descreve em Coríntios. Ó Deus, que venhamos a compreender e, ó Deus, repousar novamente nosso coração no Senhor, possamos temer ao Senhor. Retire, ó Deus, os ídolos do nosso coração. Nos ajude a ter somente o Senhor como nosso Deus. E louvamos ao Senhor pela tua imensa misericórdia. Seja tu engrandecido hoje e para todos sempre. Amém.